Amada, você tem o lado mentiroso da história e o verdadeiro. Mentiroso seja o homem verdadeiro, o Criador, segundo o que o Rubens fala ou segundo o que está escrito? Segundo o que está escrito. Segundo o que está escrito. Sim. É assim que está escrito. Claro. Então vamos lá, amada. Quando o pastor vai falar sobre isso, ele diz assim, ó: se você deseja ser consagrado a bispo, você almeja algo muito bom. Muito bom. Só que só quem pode falar isso é universal, porque só eles consagram bispo. Bispo. Os protestantes só vão usar esse texto para poder atacar a gente que fala a verdade. Sim. Para mais nada. Porque nessa hora mesmo muitos protestantes, muitas denominações não tendo bispo, É. bispado, mas tendo pastor É. ou qualquer outra coisa, eles não veem isso. Mas Não se enxergam. for para atacar, aí essa passagem para eles É. se refere a pastor, a líder religioso, a sacerdote, É. a qualquer coisa. É. Né? E aí- Que esteja entre as pessoas e o Criador. E aí o membro da igreja não está liberto, nem um tico, para poder pelo menos perguntar: e por que não tem bispo aqui na nossa igreja, pastor? É. Já que é bíblico, já que é assim. Sim. Por que não tem aqui o bispo? É um paradoxo deles. Muito. Mas o cara nem essa ferramenta de entendimento tem para fazer uma pergunta simples dessa, pequenininha. Então, amada, o pastor vai dizer uma coisa e a escritura está dizendo outra. O pastor vai dizer assim, ó: quem deseja ser levantado, consagrado a bispo, excelente obra almeja. Sim. Só que na escritura não está dizendo isso. A escritura está dando o sentido de aquele que quer falar a verdade para as pessoas, que viva a verdade que Que viva a prega. verdade. Aquele que pregue o evangelho, que viva do evangelho. Não é assim que está escrito? Sim. Então, da mesma forma aí. Aquele que quer pregar o evangelho, que viva o que prega. O que prega. Só que lá é viver do evangelho, porque a palavra viver do ofício virou uma coisa comercial aqui hoje na sociedade atual. Então fica fácil eles inventarem essa Sim. história e anexar uma história mentirosa. No caso daquele outro texto que não tem a ver com esse. Claro. Tá certo? Aqui quem vive do evangelho, aquele que prega o evangelho, ou seja, aquele que anuncia as boas novas, que viva essas boas novas. Que viva. Né? Aí virou aqui que viva dela. Ah, Viver sim. dela aqui é o quê? Você Não, é viver trabalha o que fazendo prega. copo, você vai viver disso. Né? Não, é viver aquilo que prega. E da mesma forma, aquele texto é um texto que quer dizer a mesma coisa que essa. Porque nesta ocasião, Paulo está advertindo Timóteo de homens que entraram ali no meio e estão pervertendo a verdade. Sim. Aí ele vai dizer agora: aqueles que desejam falar as boas novas, que também seja a pessoa que vive isso. Aí ele dá os exemplos ali, um monte. E aí, quando fala do ajudante, não é ajudante o diácono, porque o diácono ele não está mandando ali o diácono servir, ficar na porta para receber os visitantes, dar uma boa noite para o visitante, auxiliar o pastor nas coisas. Não. Entende, amada? É outra coisa. Aí, amada, quando falou da mulher, né? Falou sem a tradução do grego. Mas quando falou já de questão de homem, já botou o homem como diácono e como bispo. Sim. Mas a mulher na igreja evangélica, porque foi criada pela maçonaria, é bom de se lembrar isso, a maçonaria não se infiltrou, a maçonaria iniciou a religião. No Sim. Templo de Salomão, os maçons construíram aquele templo, foi Irão Abi, maçom quem construiu. Sim. Então isso já é da religião há muito tempo. Não é a maçonaria na religião. É a religião que pertence à maçonaria. E na maçonaria, como tem essa questão antiga de mulher, é cavaleiro templário, não é dama templária. É. Então as mulheres sempre na Bíblia não foram contempladas. Por isso que quando fala mulher, não está transliterado. Para não dar nenhuma sonoridade de que mulher tem cargo eclesiástico. É verdade. Agora vai falar da esposa. Sim. Da mesma sorte, as esposas. Sejam não maldizentes, sóbrias, fiéis, tá vendo? Agora, olha só, as esposas, vamos ver o que é esposa lá em grego, amada. Vou botar aqui agora no lugar de mulher, vou botar esposa. Porque também, é a mesma coisa, mulher? Ilineca. 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 Ilineca, viu, amada? Deixa eu botar aqui Ilineca, ó. Esposa é Ilineca. Então, a mulher é a Ineca e a esposa é a Ilineca. Pergunta, amada. Pergunta, minha rica. Por que não colocou ali, já que está diácono, que não é palavra brasileira, é grega, já que está bispo, que não é palavra brasileira, é grega, É grega. por que não colocou Ilineca para a esposa? Colocou, né? Do jeito que colocaram. Tá certo? Nome, sim. Então, vamos ver aqui agora de novo, no texto do pastor, ó. Da mesma sorte que as Ilinecas. Quem é a Ilineca? É alguém que está lá também na igreja, fazendo Sim. preceito religioso lá. Né? Que faça o quê? Que sirvam bem lá o microfone para o pastor,
que organize as crianças. As crianças. Eu acho engraçado que qualquer... As crianças. Eles falam as crianças. As crianças, para ficar lá brincando enquanto Ministério das Crianças. Como é que as mulheres falam? Eu trabalho com as crianças. Sim. Então, por que não está aqui? Que as esposas, que as ilinecas, entende? Cuide das crianças na igreja. Porque o modelo não é esse. Não é, de Não é novo. o pastor fala de uma coisa e Paulo, para Timóteo, fala outra. Fala outra. É muito complicado. Aí ele fala: escrevo-te essas coisas, esperando ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saiba como convém andar no seio da família do Criador. Sim. A casa do Criador é as pessoas. As pessoas, sim. Já sabemos disso. Que é a igreja, a moradia dele, do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Sim. Amada, eu falo isso para que você saiba como se comportar entre os irmãos que estão dentro da verdade. Tá certo? Sim. Não é uma coisa que ele está falando. Eu falando isso para que vocês saibam como organizar a igreja evangélica. Não. Organizar o culto, a liturgia, os trabalhos. Sim. Ou pode ler o texto 1000 vezes que você não vai ver nada aqui que você vai falar, poxa, é mesmo, é o culto, olha lá. Não. Olha, é não o existe. púlpito. Olha, é a hora da oração, é ficar de joelho. Olha, é levantar a mão para o céu. Olha, é fechar os olhos, curvar a cabeça. Olha, é ficar em espírito não sei de quê, para poder o Espírito Santo atuar, que na Batista tem isso. Ah, tá. Você tem que ficar em espírito de oração. Entende? Então não é ficar em espírito de oração. Não é nada relacionado a um culto religioso da igreja protestante. Sim. Tá certo, amada? certo. É algo totalmente social, de convívio social, entre as pessoas que conhecem as coisas do Criador. Então, se eu vou falar das coisas do Criador para quem não conhece, eu tenho o quê? Para quem conhece, eu vou falar o quê? Né? É para todos que não conhecem. Todos que Então, não eu vou conhecem. ter que ter o quê? Um bom exemplo. Claro. A carta exorta a isso. Na mente doentia do sistema religioso que quer nos convencer da mentira, a carta de Paulo a Tiago é para poder organizar a igreja. Aí convém como costuma andar na igreja. Sim. É organizar a igreja, mas É. você não viu nenhuma organização aqui de culto nem nada de igreja. Não. Então é uma coisa muito estranha. Uhum. Na mente doentia. Agora, na carta que ele escreveu, é apenas uma forma de comportamento humano das pessoas que lá ele passou uma vez e falou as boas novas. Certo. É a coisa mais simples do planeta. É verdade. Existiria complicação nesta carta se o sistema religioso não tivesse utilizado para inventar mentiras, para Não. perverter? Não. Não. O sistema religioso faz parte de um grupo igual ao do Paulo, que estava preocupado que homens não pervertessem, ou faz parte do grupo que estava pervertendo lá? O grupo está pervertendo. Você Está- só lê a carta, você já vê isso. Vê isso. E eu só parei no 3 aqui, que É. eles dividiram, pode ir até o 6. Você vai ver, amada, que a preocupação de Paulo, Shaul, é que essas pessoas estavam pervertendo lá aquele grupo. Assim como Sim. já havia pervertido o evangelho de Gálatas. Que ele diz, ó insensato Gálatas, mal vos Sim. deixei, vocês já saíram. É verdade. Deste para um outras boas novas. Sim. Então ele está fazendo o mesmo. Ele está agora conversando com o Tiago para não deixar o caldo entornar. Aí ele vai na ferida. Só há um Criador. Só há um Salvador que é sobre todos. E só há... Esse é só o único mediador que fica entre o homem e o Pai. É o Salvador, homem. E o bispo? E o bispo. E o pastor e o diácono? É. E, amada, misteriosamente, a figura do pastor, que é o dono da igreja, nem aparece aí, pastor Ricardo. Cadê o senhor no texto? Não tem. Vamos continuar. Ele mandou Vamos. mais aí no e-mail dele.